E de volta ao UESB Notícias, primeira edição. Hoje, dia 17 de maio, é também o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações. E a gente vai aproveitar para falar sobre um assunto que tem sido debate em muitas instituições, que é a questão da comunicação pública. E nós convidamos o professor do curso de comunicação aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Rubens Sampaio, que é também o diretor do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Inclusive tem muita experiência com a comunicação aqui, não só daqui da região de Vitória da Conquista, mas de outras cidades também. Professor, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no UESB Notícias. Boa tarde, Cris. É um prazer para mim estar aqui na TV UESB. Como primeira pergunta, professor, pudesse esclarecer para a nossa comunidade o que é a comunicação pública? Tá. A comunicação pública, ela tem como a sua principal base atender às necessidades do público, da comunidade, né, onde ela está inserida. Só para você ter uma ideia da importância da comunicação pública, os principais países do mundo, que não são de linha nem socialista, nem comunista, muito pelo contrário, são países de política neoliberal ou social-democrata. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem uma grande rede de comunicação pública. Estados Unidos, né, que é o berço do capitalismo, tem a PBS, que é uma empresa de comunicação que abrange todo o país. E o exemplo mais importante que a gente tem de comunicação pública é a BBC. A BBC, anualmente, cada cidadão britânico, ele opta por destinar determinado valor para que a BBC possa continuar os seus serviços. E isso desde 1920. Então, para se ter uma ideia do que da importância da comunicação pública. E ela tem um papel fundamental, que é exatamente garantir aos cidadãos acesso à informação. Principalmente o acesso à informação, já que a gente vive uma necessidade da democratização do acesso à informação. Então, a comunicação pública ela tem esse dever, essa obrigação de prover acesso àquelas comunidades que, vez por outra, ficam excluídas do processo de comunicação e dá a essas pessoas não apenas o acesso à comunicação como receptor daquela notícia, mas também como a possibilidade de que ela possa pautar a comunicação. E é interessante, professor, o senhor está falando a respeito desse assunto, a gente aproveita para puxar um gancho, para saber ou ressaltar a importância da comunicação pública, da sua função pedagógica, por assim dizer, e principalmente hoje na conjuntura política que nós vivemos hoje no Brasil, porque é onde a população pode ter essa possibilidade de não só ter acesso à informação, mas a informação também com conhecimento. Sim, esse é outra parte da questão da comunicação pública. Nós temos como compromisso exatamente você ficar além da informação. Ou seja, o cidadão ele precisa saber como as coisas acontecem, mas por que elas acontecem e como ele, cidadão, é atingido por essa comunicação. Então, quais as consequências desses fatos. Então, e daí vem o papel de formador, né, do cidadão, o papel de informar, o papel de formar e o papel de você transmitir conhecimento para essas pessoas. Porque os cidadãos, às vezes, são atingidos por algumas notícias, algumas informações, e eles ficam sabendo assim, bom, e eu com isso? Né? Ou seja, onde é que isso me atinge? Então, esse é um dos papéis de quem trabalha com comunicação pública, que é exatamente você dar conhecimento para essa pessoa. Você além de formar o cidadão, de informar o cidadão, você também está transmitindo conhecimento para ele, fazendo com que ele decida com equilíbrio. Porque uma das outras coisas interessantes é exatamente o seguinte, o papel de democratizar o conhecimento da comunicação pública. Por quê? Porque você vive numa sociedade onde você tem que fazer escolhas. E quanto mais bem informado você está,
mais capacidade de escolher corretamente você tem. Então não é à toa que todos os movimentos antidemocráticos, eles procuram, de alguma maneira, cercear e controlar os meios de comunicação. E o senhor é doutor em comunicação, é um pesquisador da área. Como é que o senhor vê hoje os desafios atualmente da comunicação pública no Brasil? Tá. Olha, eu vejo que nós estamos passando por um momento muito difícil. Nós não passamos antes na história por um momento como este. É uma coisa assim que jamais imaginaríamos que chegaríamos a situações que estamos passando, né? A gente tem hoje uma fábrica de informações falsas que acaba se transmutando em verdade para algumas pessoas, devido inclusive à falta de outras fontes de informação. A gente tem uma estratégia de desmonte, principalmente do sistema público de comunicação. Observe o que aconteceu com a TV Brasil. A TV Brasil, que sempre foi uma TV pública, que tinha o dever e tinha no seu interesse, quando fundada, de promover a maior diversidade de conhecimento. Se você olhar o que aconteceu nesses últimos 5 meses para cá, e a gente tem acompanhado isso aqui no conteúdo da TV Brasil, você vê que muita coisa se perdeu ao longo desse processo. Então, eu vejo com muita preocupação, eu acho que é exatamente aí que entra a necessidade de nós aqui, né, da TV OSB, agora falando do nosso contexto, nós nos afirmarmos como um veículo de comunicação pública que ligado a uma universidade, que tem como foco a educação, o ensino, a extensão, a pesquisa, trabalhar essas diversidades culturais, sociais que existem. Então, o papel da comunicação pública agora, que ela está sendo bastante atacada, é ainda mais importante. E uma coisa que a gente chama atenção, professor, é que um tempo atrás a gente ouvia muito discursos de que Vitória da Conquista precisava, por exemplo, de uma emissora local que pudesse transmitir essa informação com qualidade, com conhecimento para a população. Esse seria o desafio do sistema UESB de rádio e televisão hoje, por exemplo, porque poucas, ou então, acho que nenhuma outra cidade da Bahia nenhuma universidade tem uma emissora de rádio e também uma emissora de televisão a serviço da boa informação à população. Sim. Olha, o foco da comunicação pública, no caso, eu estou falando especificamente da questão da rádio e da TV, é exatamente esse compromisso com o local e com o regional. É diferente de você ter um canal de televisão que que veicula para você diariamente notícias que não tem nenhuma relação com o teu dia a dia, assim, coisa muito distante. O que me interessa saber se está tendo um alagamento hoje no bairro da Pompeia, em São Paulo? O que isso me atinge? Quer dizer, eu me interessaria muito mais de saber que está acontecendo um alagamento aqui na Siqueira Campos. Então, eu me interessaria muito mais entender quais os problemas, um buraco que está aberto, por exemplo, na Rua da Misericórdia. O que isso impacta no comércio, o que isso impacta na mobilidade urbana. Então, e eu não vejo outra saída. A TV comercial aberta, ela está passando por uma crise profunda e uma das causas dessa crise é exatamente a dificuldade que ela tem, e ela está perdendo muita audiência para o streaming, por exemplo, TV por assinatura e outras coisas mais que a gente poderia conversar em outro momento. Mas ela perde porque ela não tem essa identidade local. Então, esse é o papel, por exemplo, do sistema UESB. Nosso papel é ser essa caixa de ressonância das necessidades da região de Vitória da Conquista. O que é que impacta? O que é que dói no pé do cidadão que está aqui? Isso interessa. E esse é o tipo de notícia que nós queremos trabalhar, o tipo de informação, o tipo de comunicação que nós queremos fazer. Os outros veículos não podem fazer isso. Exatamente porque estão presos a redes, e essas redes elas têm espaço limitado.
como última pergunta, professor, o senhor falava agora há pouco sobre a questão de uma necessidade até não vou dizer de reestruturação, mas essa de afirmação de vários veículos de comunicação pública no Brasil. Como é que o senhor avalia a importância dessa união, por assim dizer, para que venha se manter esse objetivo principal, que é formar um cidadão e formar com qualidade? Sim. Olha, a gente, diante desse desafio, tem várias TVs públicas que elas estão se mobilizando, né? Recentemente, a TVE, que é quem a gente usa como parte da nossa cabeça de rede aqui, né? A TVE fez parcerias com TVs públicas da China, da Alemanha, né? A gente tem uma associação, ainda que embrionária, entre as TVs universitárias, para que a gente possa, nós mesmos, produzirmos o nosso conteúdo e conseguirmos veicular esse conteúdo durante 24 horas por dia. Porque hoje a grande dificuldade é porque fazer, por exemplo, televisão é muito caro, né? Tem um custo. Mas a gente entende que será possível formar esse pool dessas emissoras públicas para que a gente possa garantir um conteúdo de qualidade. Então eu estou vendo que esse momento de desafio também está sendo, para a gente da TV pública, um momento de oportunidade. Com certeza, um momento de oportunidade. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. Ok, eu que agradeço.